Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. E nós estamos no módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução. Essa é a nossa aula de número 14. E na aula de hoje a gente vai tratar, eu vou até usar uma expressão aqui que está no livro do Câmara Cascudo, a dieta africana. Né? É importante a gente frisar algumas coisas a respeito disso, em virtude do que se escreveu já a esse respeito e de uma certa crítica que eu tenho a isso e a maneira como eu entendo essa contribuição africana. Bom, vamos lá. Alguns autores vão colocar o seguinte, que os africanos não contribuíram em nada para a alimentação no Brasil. Isso porque, fundamentalmente, os alimentos que porventura chegaram da África chegaram por obra e graça dos portugueses. Isso é verdade? Sim, até um certo ponto, sem dúvida alguma, é verdadeiro. Né? Agora, até um certo ponto é verdadeiro por quê? Primeiro, nós já vimos, né, que os portugueses perceberam que levar, por exemplo, o milho e a mandioca para a África e lá plantar para produzir comida a ser oferecida aos escravos, aos africanos escravizados ao longo da viagem, era mais interessante do que tentar encontrar comida lá na própria África. Tá? Pelo menos os tipos de comida que lá existiam, às vezes se dava mais trabalho ou não, como isso seria. Tá? Então, em primeiro lugar, isso é verdadeiro. Então, desde o início, em termos do tráfico negreiro, né, do lamentável tráfico negreiro, nós podemos dizer que a alimentação desse africano escravizado ela era fundamentalmente até brasileira, num certo sentido. Segundo lugar, agora, isso até um certo ponto, né? E a partir de que ponto essas coisas começam a mudar? Bom, primeiro, vamos lembrar aquilo que eu já citei numa outra aula a respeito da enorme diversidade do tráfico dos africanos que vêm para o Brasil, das distinções entre eles. Podemos, ainda que eu tenha citado en passant, vamos dar ênfase, inúmeras vezes eles não são amigos, né? As pessoas, aliás, têm esse grave defeito, eu já disse e vou repetir, né? Quando falam da Europa, falam de diversos povos, então não há problema nenhum dizer que franceses e alemães sempre se odiaram, que ingleses e franceses sempre se odiaram, que russos e alemães nunca se deram bem, que os italianos têm lá suas diferenças com outros povos. Isso não é problema nenhum quando fala da Europa. Agora, quando falamos das Américas ou da África ou mesmo da Ásia, parece que todos esses continentes são reduzidos a um povo só, né? E isso é um completo absurdo, né? Um desconhecimento sem precedentes de história, de geografia, de concepção, de sociedades, enfim. Então, quando você olha para a África, por exemplo, a quantidade de reinos, de estados que existiam na África, já antes, inclusive anteriores ao surgimento das nações da Europa, era um número muito expressivo, tá? Muito além do que existia na Europa. Se eu pego que o primeiro país na Europa é Portugal, lá pelo século XII depois de Cristo, nesse momento você já tem vários países na África. Tá? Então, isso aí não significa, é um erro grosseiro, né, quando fala, pensar que a África é um povo só. Se a África não é um povo só em termos políticos, a África não é um povo só em termos culturais, não é um povo só em termos religiosos, quer dizer, existe uma diferença que é brutal, e quando há a expansão marítima por parte de Portugal, Portugal, sem dúvida alguma, se utiliza dessa inimizade entre os estados africanos para conseguir coletar africanos escravizados. Aí é um dado verdadeiro. O que Portugal fazia era se aliar a esse ou aquele reino, a esse ou aquele estado africano, para combater os demais e, em troca, com as vitórias que aconteciam, tá? Isso incluindo presença até de soldados portugueses, não há problema nenhum nisso, dentro da concepção da lógica da guerra naquele momento, você ter, então, como o pagamento, né,
digamos assim, desse empréstimo militar que Portugal fazia, era o fornecimento de africanos escravizados, né? Então, você tem isso daí em larga escala. Uma segunda questão que se coloca, e aí você também vai ter autores como Pierre Verger, citará isso, né? Enfim, tem vários estudos sobre isso, coloca o seguinte: aí há uma diferença, a diferença que vai ter da questão da escravidão, que já existia na África antes da chegada dos portugueses, tá? É a maneira pela qual essa escravização de alguém se dá, né? Vamos colocar da seguinte maneira: de uma forma geral, um sujeito era transformado em escravo, digamos assim, de uma forma geral, por uma questão de tempo, né? Ou uma questão de circunstância. Exemplo, se ele era um prisioneiro de guerra, ele seria escravo, aí até morrer, sem problema algum. Agora, isso significava que ele, sendo escravo, ele estava proibido, por exemplo, de se relacionar com uma mulher, que era costume, né? Uma mulher livre naquele momento? Não há problema algum. Se ele tivesse filhos, esses seus filhos seriam escravos? Não, em hipótese alguma, sabe? A coisa era muito clara. Ele foi escravizado, não a sua família. O mesmo valia a escravidão por dívida. Essa, então, era até, digamos, uma escravidão temporária. O sujeito era escravo enquanto a dívida persistisse. Na hora que a dívida fosse paga, efetivamente ele era um homem livre de novo, uma mulher livre. Isso não havia inconveniente algum. A mudança aí da escravidão quando chegam os portugueses, né? Onde essa escravidão ela passa a ser hereditária. Isso é uma grande novidade, tá? Principalmente quando você chega na região de Angola, né? Então, então, isso foi algo absurdamente, lamentavelmente, cruelmente novo. Porque não existia essa ideia de um filho de um escravo ou de uma escrava ser escravo também. Isso era inadmissível na cabeça dos povos banto, por exemplo. Isso era absurdo, isso não havia concepção. Aí é uma lamentável novidade apresentada, tá? Agora, a grande questão, vamos voltar aqui para a lógica do tráfico de escravos, tá? E, consequentemente, do impacto disso na alimentação, é que se você tem o Portugal controlando esse tráfico, na sequência, a gente já teve chance de ver isso há 2 anos atrás, chega um momento, por exemplo, que são traficantes brasileiros da Bahia que dominam o tráfico na região do que hoje é a Nigéria, o Benin, e notadamente são eles que vão trazer os escravos iorubás nagôs para o Brasil, isso lá já no início do século XIX. Você vai ter traficantes africanos, né? Como Francisco Félix de Souza, né? Ele vai ser um dos maiores traficantes de escravos de todos os tempos. Ele era africano, se tornou liberto, se tornou um traficante de escravos. Aliás, a família dele está até hoje lá no Benin e tal. O túmulo dele é reverenciado e, aliás, é uma grande contradição de ser uma pessoa reverenciada até hoje, tendo ele sido um grande traficante de escravos. Por favor, aí não é a nossa discussão aqui de uma análise de antropologia política a esse respeito, tá? Do comportamento dessas sociedades em relação à escravidão. Bom, fora isso, tá? O que acaba acontecendo? Se você passa a ter africanos traficando também, tá? É inegável que também parte dos alimentos que eram produzidos na África, além daqueles que Portugal já trazia, começaram a ser também trazidos por eles. E, em parte, também porque o aumento da população de africanos escravizados no Brasil, notadamente em Salvador e Pernambuco, durante os séculos XVII, tá? Durante o século XVII, perdão, e em parte do XVIII, depois do grande fluxo de escravos que vai ter para o Rio de Janeiro para a atuação nas minas, né? Daquilo que vai ser futuramente Minas Gerais, você tem um percentual tão grande. Apenas para efeito de registro, calcula-se que em 1820, por exemplo, metade da população do Rio de Janeiro era negra, seja ela escrava ou liberta, mas era uma população quase majoritariamente negra,
né? Então, não é uma coisa simples assim. Isso significa o quê? Que essa população ela também deseja o seu alimento. Então, isso aí não é uma coisa qualquer. E se lembrando que vários ali são exímios comerciantes, não há problema algum desse tráfico de alimentos também, vindos também por mãos negras. Tá? Não nos esqueçamos disso. Então, quer dizer, pensar a contribuição africana para a alimentação no Brasil, esse pensar deve levar em consideração também esses outros aspectos. Ou seja, eu não tenho dúvida que num primeiro momento é o português que faz esse tráfico de alimentos, ou aquilo que o Câmara Cascudo vai chamar, nós vamos ler aqui alguns trechos do capítulo dele, que é o Permutas Alimentares Afro-Brasileiras, e não há dúvida que são portugueses que fazem isso. Agora, a partir de um dado momento, são africanos que fazem isso também. E uma segunda consideração a respeito da contribuição africana se dá, se não na questão dos produtos que vêm para cá, ou mesmo de uma técnica alimentar, mas principalmente no tipo de alimento que se apresenta. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho a menor dúvida, né, que o falafel, por exemplo, ele seja de origem árabe, né? E aí é árabe mesmo, lá da Península Arábica, Oriente Médio. Existe aí até uma discussão eterna, né, da onde surgiu o falafel, que é aquele bolinho feito de grão de bico, uma delícia, por sinal. Não há dúvida que esse falafel chega à costa ocidental da África, tá, com a expansão árabe, né, lá a contar do século VII depois de Cristo, e diversos povos começam a adotar aquilo, inclusive tem se a minha memória não me traz, né, tem o acaçá, não, esqueci, me foge agora me fugiu, me perdoe. É um bolinho típico, que é dali da região da costa da Guiné, que lembra muito, né, esses bolinhos que nada mais seria o falafel, né? Agora, quando chega no Brasil, na ausência do grão de bico, o grão de bico só vai aparecer no Brasil lá pelo século XIX, você começa a ter esse bolinho feito a partir do feijão fradinho. Bom, aí é que entra a questão. Quando a gente pega diversos autores, né, que vão tocar nesse assunto a respeito da adaptação do falafel para o Brasil, né, deixando de ser feito de feijão, de grão de bico, perdão, para feijão fradinho, a maioria dos autores colocam o seguinte: isso aí foram os portugueses que trouxeram. Tanto é que isso era feito tem até um bolinho em Portugal, não vou lembrar agora o nome, em algumas regiões de Portugal, que é uma adaptação do falafel, né? Aí eu falo, não, ok, sem problema nenhum. Agora, quando a gente vê essa coisa da adaptação, né, eu posso dizer, por exemplo, que o português, quando ele chega aqui, na ausência da farinha de trigo, ele utiliza em larga escala a farinha de mandioca ou outros produtos, ou subprodutos da mandioca. E isso é possível de identificar em todo o território brasileiro, né? Então, isso aí é claríssimo, né? Em toda a região que vem da Amazônia, passa pelo litoral inteiro e chega quase no sul do Brasil, você tem a utilização de subprodutos da mandioca e claramente diversas adaptações da culinária portuguesa. Ponto. Eu tenho então um somatório da culinária indígena com a portuguesa. Agora, quando eu pego o exemplo do bolinho de feijão fradinho, aonde ele aparece? Tá? Aonde esse bolinho, por favor, eu estou pensando em termos originais, né? Hoje em dia eu tenho em vários locais do Brasil. Agora, eu tenho esse bolinho no recôncavo da Bahia, né? E eu tenho alguma coisa em Pernambuco, muito pouco, e vou encontrá-lo novamente na região norte e central de Minas Gerais, com a seguinte distinção, tá? No recôncavo da Bahia e em partezinha de Pernambuco, esse bolinho era feito de feijão fradinho e frito no azeite de dendê. O dendê, a palma do dendê, é um produto tipicamente africano, né? O nome dendê, inclusive o nome banto, né? A gente já viu isso aqui,
A palma do dendê ela é identificada no litoral que vai de Angola até o Golfo da Guiné. E aqui no Brasil ela chega majoritariamente no recôncavo da Bahia. Tá? Ora, eu não tenho a menor dúvida que o dendê pode ser encontrado em Angola, como várias pessoas vão colocar um nome, tanto que a utilização do nome dendê é um nome banto. Agora, eu tenho cá minhas dúvidas se tenha sido outro traficante de escravos, que não o traficante baiano do recôncavo, que, buscando africanos escravizados ali na região do que hoje é a Nigéria, Benin, ele vai trazer de lá esse dendê. Tá? Porque, no final, vamos parar para pensar, é no recôncavo da Bahia que essa planta vai ser largamente utilizada, né? Inclusive plantada. Né? Então, é uma coisa que me parece que a realidade ela diz o contrário do que tentam explicar algumas pessoas. Então, nesse caso, eu quero acreditar que seja isso. Agora, também tem isso em termos do dendê. Agora, em termos do bolinho de feijão fradinho, tá? Como é que ele chega no norte de Minas Gerais? Essa é uma questão que é interessante, tá, da gente parar para pensar. Por favor, eu não tenho estudos sobre o interior da Bahia, né? E vou explicar por quê. Quando a gente pega o mapa do Brasil, né, nós temos o território de Pernambuco, mais ou menos um território forçando a imaginação aqui, né, em linhas retas, quase que ainda reproduzindo aquela ideia da capitania hereditária, lá, original, etc. Isso vai se repetir na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E temos a Bahia, ocupando uma grande parte do território, e mais abaixo, aí sim, Minas Gerais. Só que, uma coisa que é pouco trabalhada na história do Brasil, é que Pernambuco, o território pernambucano, na verdade, ele começava ali na parte do litoral, né, do Recife, Garanhuns, Caruaru, etc., vinha acompanhando o rio São Francisco, e aí, quando chegava num determinado momento, a fronteira de Pernambuco com a Bahia acompanhava esse rio São Francisco até embaixo. Ou seja, se a gente olhar o mapa de hoje, tá, o rio São Francisco ele corta mais ou menos ao meio o território da Bahia, até chegar no norte e fazer a fronteira Bahia-Pernambuco. E depois, na sua foz, a fronteira Sergipe-Alagoas. Alagoas-Sergipe, né, do norte para o sul. Pois bem, originalmente todo esse território a oeste do rio São Francisco era território pernambucano, né? E aí Pernambuco fazia sim fronteira com Minas Gerais, o que coloca aqui uma série de pessoas que vão para Pernambuco, e a circulação interna na capitania era algo que não havia restrição, tanto de pessoas quanto de escravizados, eles vão chegar até ali embaixo, tá? Pernambuco vai perder esse território somente depois das revoltas que acontecem no século XIX, né? Começa lá com a revolta da Confederação do Equador, em 1824. Antes disso tem a Revolução de 1817, também em Pernambuco. E, por fim, em 1848, que é a Revolução Liberal, que aí tem inclusive participação de Minas. Mas essas revoluções todas fazem com que Pernambuco, na medida que foi derrotado, receba uma punição. E essa punição é a perda de mais da metade do seu território para compor a Bahia, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa em certas coisas que acontecem, são detectáveis no recôncavo da Bahia ou Pernambuco, e depois aparecem por encanto em Minas Gerais, né, a gente não pode perder de vista que esse por encanto é um encanto que só começa de aproximadamente meados do século XIX para cá, porque antes disso, Pernambuco fazia fronteira com Minas Gerais. Tá? Então, é uma coisa que faz com que esses contatos sejam grandes. Daí, a questão do bolinho do feijão fradinho passa a ser uma coisa que mereça um estudo mais aprofundado. Quer dizer, de um lado, a gente tem esse bolinho de feijão fradinho, essa adaptação do falafel, naquela região ali, recôncavo da Bahia e parte de Pernambuco, e depois em Minas Gerais, será que os africanos escravizados que vão para essas regiões são os mesmos? Isso é uma pergunta. Por favor, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta verdadeira. Porque eu não tenho esse bolinho
por exemplo, no Rio de Janeiro, antes da migração baiana para o Rio de Janeiro. Isso é um dado que vale registrar. Vou repetir, tá? Só é possível ver a venda, o consumo, a comercialização de bolinho de feijão fradinho na cidade do Rio de Janeiro depois das migrações baianas, notadamente as do final do século XIX, quando os Yorubá e Nagôs vão para o Rio. Antes disso, você não tem esse bolinho no Rio de Janeiro. Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Agora, esse bolinho aí, Yorubá e Nagô, pode até ser, mas tem muito a ver que seja Haussá, seja daquele africano que é muçulmano. Então, enfim, tem aí uma coisa que merecia uma pesquisa, sinceramente, não cabe aqui nessa introdução à geografia histórica da alimentação no Brasil, mas que vale essa questão. O mesmo acontecendo, por exemplo, quando eu pego um outro exemplo interessantíssimo, que é uma folha conhecida como vinagreira ou azedinha. Tá? Essa folha, por exemplo, ela é comum, é possível de encontrar em Minas Gerais, tá? Bastante. Só que ela acabou se transformando na chamada PANC, né? É planta alimentícia não convencional, ou seja, é algo perdão, que pode ser consumido pelos seres humanos, não há problema algum. Agora, todavia, é uma coisa que não é comum, né? Caiu no desuso, né? Isso tem sido muito discutido nos dias atuais, né? As chamadas plantas alimentícias não convencionais. Agora, quando você pega essa mesma planta, que em Minas Gerais, ou em vários outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, ela é uma PANC, quando você chega no Maranhão, ela é de uso comum. E não só é de uso comum, como vai fazer parte do chamado grande prato típico do Maranhão, que é o arroz de cuchá. Né? O que é o arroz de cuchá? Nada mais é do que um arroz feito com a folha da vinagreira, ou azedinha, se preferirem. Tá? Então, o que acontece? Ora, o que aconteceu então no Maranhão dessa planta, que é uma planta africana, já estava esquecendo de chamar a atenção para isso. Essa planta africana pode chegar no Brasil, mas por que ela é largamente utilizada no Maranhão e nas outras regiões não? Tá? Aí vamos de novo à pergunta, qual é o africano escravizado que foi para Maranhão? Em larga escala foram os Jeje, né? Tanto que tem a famosa Casa das Minas, em São Luís. Os Jeje são aqueles cuja religião é dos vuduns, né? Etc. Então seria essa planta uma coisa muito ligada à alimentação do Jeje, por isso, e como os Jeje foram em larga escala para o Maranhão e em escala infinitamente menor para a Bahia e Pernambuco, Rio de Janeiro, nem pensar, Minas Gerais, nem pensar, essa planta foi utilizada lá, são questões que são interessantes. Né? E aí, vamos dar uma lida no texto do Câmara Cascudo e depois voltarmos a essas considerações que nós estamos fazendo aqui. O africano, desculpe, estamos aqui no Permutas Alimentares Afro-Brasileiras, que é um dos capítulos do História da Alimentação no Brasil, de Luís da Câmara Cascudo. O africano chegado ao Brasil já recebeu um curso prévio de alimentação local desde o início do cativeiro, ou melhor, desde sua compra para o outro lado do Atlântico. Comerá milho, não os milhetos ou maçango banto, o sorgo, maçabala, angolês, farinha de mandioca, aipim, macaxeira, não os inhames tradicionais, cachaça, não o vinho de palma dendê, feijões, não o gênero vigma, feijão frade, ou também cutelinho de Portugal, que veio depois ao Brasil. Os peixes teriam viajado salpresos do litoral brasileiro e não pescados nas águas angolanas e rios que desaguam no Golfo da Guiné. Os portugueses foram agentes distribuidores de espécies alimentares com surpreendente eficiência. De suas mais longínquas possessões orientais e africanas, traziam sementes, raízes, mudas, bulbos, confiando-os à terra brasileira. A disseminação da mandioca, do milho, da batata e do amendoim brasileiros tiveram uma intensidade, rapidez e precisão incomparáveis. O café, o açúcar, o cacau, o fumo expandiram-se muito mais lentamente no plano da quase universalidade, os dois primeiros aclimatados no Brasil. Esses altos índices de assimilação negra para os produtos sul-americanos
notadamente levados do Brasil pelo português para as áreas de sua influência colonizadora, não denunciam carência alimentar nos povos receptadores. Tal acolhimento só se verificaria havendo equivalência na técnica do trabalho e vantagem no volume da produção. A mandioca corresponderia aos inhames, o milho ao sorgo, o amendoim ao congênere mancarra. Davam às novidades brasileiras resultados maiores de utilidades em cotas inferiores de esforço pessoal. Atendiam a um dos mais poderosos argumentos irresistíveis, a lei do menor dispêndio de energia útil. É interessante aqui porque isso aí é a hipótese do Câmara Cascudo, né? Na medida que, porque também ele foi adotado, esses produtos foram adotados, notadamente o milho e a mandioca, no continente africano, pela sua alta produtividade, né? Quer dizer, então, muito rapidamente, eles são incorporados à produção africana, à dieta africana, e, consequentemente, com isso, tá, você passa a ter até produtos que passaram a ser típicos da África, só que feitos à base de milho ou mandioca. Isso é um dado interessante e tudo por quê? Porque com menor esforço você produzia muito mais. Isso é uma lógica universal e o africano não é exceção à regra. Na proporção que o português familiariza-se com a flora brasileira, tenta aclimatar a raiz ou fruto numa passagem distante onde também estivesse servindo ao rei, e conduzia os sabores estrangeiros para a emenda habitual. Como nenhum outro povo teve aquele sentido ecumênico de que fala Gilberto Freire, não somente o plano genesíaco, mas gastronômico, fecundava todas as mulheres e provava todas as frutas exóticas umas às outras. A intensificação do tráfico de escravos da segunda metade do século XVIII à primeira metade do século imediato provocou e facilitou a vinda para o Brasil e ida para a África de grande cópia de plantas alimentares, notadamente da África Ocidental. A população negra vivendo no Brasil determinaria a exigência humilde de certos vegetais familiares. Os mais populares foram os hibiscos, aí pouca gente se dá conta disso, mas o hibisco, tão comum hoje em dia na turma fitness, né, das academias, etc., o chá de hibisco, né, isso é feito da flor do hibisco. A folha do hibisco é a famosa vinagreira ou azedinha. Vamos continuar aqui então, retomando a leitura. Os mais populares foram os hibiscos, o quiabo, quingombô, gombô Angola, cururu da Angola, inhame liso, inhame da Índia, inhame da Costa, inhame de Angola, erva doce, o gengibre amarelo, o gengibre, da Guiné, os bredos, que no Brasil não derrotaram os locais, o amendoim africano, que é diferente do amendoim brasileiro, vindo do Congo e lá denominado Gubaci-Congo, mundumi da Costa, cozinhado e torrado, mas vencido pelo Araques irresistível, dominador no continente negro. As melancias, belancigas, passaram da África para Portugal, de onde tivemos ouvindas diretamente da terra natal. O Giló em Angola disse Nigilu, e é o mesmo Solano Malangena, da cozinha popular brasileira. Giló veio de Gilo ou vice-versa, né? Aí é outro interessante. Aí tem o caso da banana, que também se popularizou muito rapidamente no território brasileiro. Noves fora aquela discussão se a banana da terra, né, a pacuva, ela seria uma banana natural do Brasil ou não. Por favor, tudo que eu já li dá metade para um lado, metade para o outro. Então, eu evito essa discussão nesse momento. Mas, de qualquer maneira, as bananas, de uma forma geral, elas rapidamente se adaptaram no Brasil, se popularizaram até como alimento aqui no Brasil, e isso é indiscutível até os dias de hoje, né? E aí, para fechar, tem a famosa palmeira do dendê, né? Tem a palma do dendê, que o fruto dele gera aquele azeite que é tão conhecido hoje em dia na culinária brasileira. E era muito comum na África. Então há essa troca total. Além disso, podemos citar
A pimenta malagueta seria, além da pimenta do reino, a única pimenta. São as duas pimentas que não têm origem no Brasil, todas as demais são brasileiras, né? A pimenta do reino vem da Índia, a pimenta malagueta da costa da Malagueta na África, e por fim a galinha de Angola, né? O interessante aqui é que nessas permutas todas, né, começam a ser feitas as adaptações, né? Então, adaptações em que sentido? Também o africano que vem para o Brasil, ele acaba utilizando os ingredientes que ele aqui encontra para a elaboração dos seus pratos, né? Então, não é um caso apenas, vamos colocar assim, do português que se adaptou. Também o africano vai se adaptar, tanto no sentido de aproveitar de elementos que são indígenas brasileiros, notadamente os tupis, né, que estão no litoral, mas também daqueles que, nessas trocas que Portugal faz, né, com a Ásia, com a África, com a América, acaba tendo aqui. E aí começa a acontecer um dado interessante, quer dizer, se por um lado, aí vamos àquela fala que eu abri o capítulo, o africano ele não traz, né, como uma vez eu vi uma pesquisadora portuguesa falando, ele vai ser escravizado, ele bota um farnel no ombro e vem para cá. Não, claro que não é assim, eu achei até uma maneira desrespeitosa da fala dela. Não vou aqui citar aonde eu li ou ouvi isso, né? Mas enfim, mas a grande questão é que chegando aqui, e depois chegando os produtos de África aqui no Brasil também, ele começa a fazer as adaptações, né? E um dado interessante que também começa a acontecer é que com isso, que adaptações são essas? A culinária que ele desenvolve, ele vai reproduzir os pratos que ele fazia na África, só que utilizando produtos daqui. Aí é que está o interesse. E mais do que isso, você começa a ter a figura, o historiador Luciano Figueiredo, no seu livro O Avesso da Memória, já chamava a atenção para isso há muitos anos atrás, quando ele dizia, por exemplo, que em Minas Gerais existiram até cartas régias, isso nós estamos, portanto, tratando do século XVIII, em que certas atividades, notadamente o comércio de rua, eram atividades exclusivamente femininas, tá? Definida por carta régia. Então a figura da mulher, né, que a gente vai chamar de quituteira, ela passa a ser comum, isso pegando essa citação do Luciano Figueiredo, para outros lugares, né? A Bahia, por exemplo, o Rio de Janeiro. Na Bahia, o Luiz dos Santos Vilhena, que nas suas famosas cartas da Bahia, né? A Bahia no século XVIII, ele vai chamar a atenção dessas quituteiras em Salvador, isso lá por 1780, alguma coisa assim, onde essas quituteiras vendiam comidas que seriam, em última análise, tipicamente africanas, né? Ainda com as adaptações aqui para o Brasil. O mesmo vai se repetir mais alguns anos depois com Debré no Rio de Janeiro, que também fará a mesma observação, tá? E que comidas eram essas? A pamonha, tá? O acaçá, que ele é muito parecido com a pamonha, só que feito de arroz, e aí, no caso do acaçá, uma comida tipicamente iorubá, tá? O aluá, que é aquele refresco com base em arroz ou da casca do abacaxi, tá? Esse aí é banto. O acarajé, o bolinho de feijão, aí a gente vai discutir eternamente, né? Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que o bolinho de feijão frito no azeite de dendê, ele fica notadamente iorubá nagô. Agora, o bolinho de feijão em si, que é a reprodução do falafel, ele é iorubá nagô, tenho cá minhas dúvidas, então eu aposto mais no Halsais aqui. Bom, temos os manuês, né, que é um bolo de milho ou mandioca, e até mesmo um caldo de feijão com um pouco de carne seca, que era vendido por essas quituteiras nas ruas, tá? Então, repare, essa contribuição africana para a alimentação no Brasil, ela não se dá com a digamos assim, a migração de alimentos vindos pelas mãos africanas, isso vamos aceitar, não há problema algum, boa parte vem sim de portugueses, pelas mãos de portugueses. Não é necessariamente numa técnica alimentar, ainda que acabe aparecendo, tá, por razões do terceiro item, que aí sim a contribuição africana é total, que são os alimentos elaborados aqui, que eram alimentos claramente da África, sejam eles bantus, jeje, iorubá nagôs ou halsais, tá?
Quer dizer, todos esses alimentos que eram feitos na África, eles são adaptados às condições brasileiras e reproduzidos aqui. E nos dias de hoje, eles são considerados comidas típicas do nosso país. Tá? O interessante é que, nesse caso, por favor, o caminho se repete aqui para todos os caminhos da alimentação no Brasil. Ou seja, é uma comida que começa tipicamente ligada às camadas mais pobres, né? Obviamente aos africanos escravizados, ou aos escravizados de uma forma geral, né? Lembrando que a escravidão no Brasil é hereditária. Então ela fazia com que o filho do escravo também fosse escravo, então você já tinha um número expressivo de escravos brasileiros, e que efetivamente fazia essa comida que foi negada, né, que foi recusada pelas elites brasileiras, né, na época não poderíamos classificar a existência de uma classe média, isso não existia no Brasil, no século XVIII, XIX, mas efetivamente as nossas elites recusavam isso. E apesar disso tudo, essas comidas, né, esse bolinho de feijão, essa pamonha, enfim, uma série de produtos que existiam aqui, esse caldo de feijão com carne seca, todos esses alimentos se popularizaram de forma tamanha que se tornaram exemplos típicos dos nossos pratos, das nossas comidas. Né? Com isso, a gente encerra, a nossa 14ª aula do nosso módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil. Muito obrigado e até a próxima e última aula.